Olá pessoal, eu sou o pastor Paulo Ortiz e o nosso papo de hoje é sobre fé e educação. No seu sentido mais amplo, a educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. Ela vai se formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da vida. De acordo com o filósofo teórico da pedagogia René Hubert, a educação é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em outro, normalmente de um adulto em um jovem. Essas ações pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, econômicos, culturais e políticos de uma sociedade. No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais, morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. A educação é uma esfera essencial da vida humana. Através dela, nós nos preparamos para o mercado de trabalho, nos tornamos melhores cidadãos, crescemos como pessoas, desenvolvemos habilidades e competências e formamos o nosso caráter. Embora nem sempre de forma eficiente ou coerente, a educação é igualmente vital para a fé cristã, como já atestam 2000 anos de história, né? Mas em que sentido, então, a educação pode ser cristã? A expressão educação cristã geralmente refere-se à formação espiritual que acontece em nossas igrejas, através de culto infantil, a catequese, a escola bíblica dominical e outros programas de discipulado ou formação ministerial através de seminário, faculdades de teologia, enfim. E essas dimensões são importantes. Mas o que dizer da educação convencional, aquela que nos ensina a ler, escrever, fazer cálculos matemáticos, que nos ajuda a entender o nosso contexto geográfico, histórico, cultural e desenvolver a coordenação motora e a criatividade? Será que essa educação também importa para Deus? Na verdade, a educação está no cerne do que Deus quer para o seu povo e para toda a humanidade. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles insistem que as novas gerações do povo de Deus precisam assimilar e viver de acordo com as palavras do Senhor e o ensino dos apóstolos. Podemos afirmar, inclusive, que a própria Bíblia Sagrada surgiu a partir dessa preocupação educacional, tanto por parte dos seus autores humanos quanto do seu grande autor divino. Afinal, eventos históricos e leis foram registrados, sermões foram escritos, poemas e ditados foram compilados, cartas foram enviadas e visões foram narradas. Tudo isso porque Moisés, Jeremias, Davi, Paulo, João, entre outros tantos, queriam nos ensinar. Para os cristãos, porém, esses textos também são um registro de que o próprio Deus ele quis nos dizer algo. E neles, Deus está então se revelando a nós e nos educando sobre quem Ele é e quem nós somos, bem como quais são os seus propósitos para a humanidade. Eu separei aqui alguns textos da palavra de Deus que refletem e revelam essa preocupação de Deus com relação à educação por meio da fé e a fé por meio da educação. Deuteronômio 6, 6 e 7, texto clássico, diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O livro de Provérbios também está recheado de orientações nesse sentido. Por exemplo, Provérbios 1, 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Provérbios 6, 23. O mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Provérbios 22, 6, também bem conhecido. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Efésios 6, 4, Paulo diz aos pais: não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Outro texto clássico, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, para correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E por fim aqui, o outro texto clássico que eu gosto muito sobre educação por meio da fé e a fé educando, Salmo 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. O filósofo Immanuel Kant disse que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Logo, se como cristãos devemos parecer a cada dia mais com Jesus, é pela educação na palavra que alcançaremos esse alvo e, consequentemente, contribuiremos substancialmente para a educação deste mundo como um todo. Que Deus nos abençoe.